Sunesis Studio é um projeto independente, comprometido a levar a verdadeira palavra de Deus até você. A manutenção e a excelência desse trabalho dependem de sua semeadura. Ao plantar uma semente nesse projeto, você se torna um parceiro na expansão do Evangelho de Jesus. Semeie hoje e participe da glória dessa obra. Como estamos utilizando versículos em inglês como referência, algumas adaptações são necessárias, por isso elas podem não corresponder exatamente às suas versões em português. Obrigado, Senhor Jesus. Número 2. A inspiração do Espírito. Você sabe, eu estava pensando sobre isso. As palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 15. E diz: Se você me ama, guarde meus mandamentos. Próximo versículo. E eu vou orar ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, para que fique com vocês para sempre. Eu pensei sobre isso. A palavra outro é do grego allos. Allos significa um do mesmo tipo. Tipo e qualidade. Então ele está nos dizendo que esse consolador, se você ler no próximo versículo, vamos ler. Mesmo o Espírito da Verdade, ele está falando sobre o Espírito Santo. Então, voltamos para o versículo 16. Este Espírito Santo, ele diz, é como Jesus. Ele é como Jesus. Rapaz, pense no Espírito Santo. Eu disse, isso é maravilhoso. Eu vou orar ao Pai e ele me dará outro consolador, para que eu possa ficar com você para sempre. Não por algum tempo, mas para sempre. Ele vai estar com você para sempre e para sempre. Então, eu comecei a pensar na tradução amplificada. Fiquei maravilhado com o que vi. Oh, rapaz. E eu vou pedir ao Pai, e ele vai te dar outro consolador. Ele dividiu, porque o grego é allos parakletos. E allos parakletos significa outro, que é o mesmo, que é chamado ao lado para ajudar. E essa palavra é dividida em 7 sinônimos para parakletos. Então ele diz conselheiro. Então, este outro, este Espírito Santo é um conselheiro. Ele é um ajudante, um intercessor, um advogado, como um advogado. Advogado de defesa. Ele é um fortalecedor. Ah, cara, eu nunca vou ter que orar por isso novamente. Fortalece-me, Senhor. Porque ele veio viver em mim. O fortalecedor agora vive em mim. Eu não tenho que pedir por força. Eu não tenho que esperar por força. É isso que ele veio fazer. Jesus disse, eu vou orar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e ele vai te dar. Ele vai te dar o conselheiro. O conselheiro veio morar em você. Ele vai te dar um ajudante, e eu não tenho que dizer, oh, eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele é meu ajudante, ele vive dentro de mim. Uau! Ele é o intercessor. Ele ora por mim. Através de mim, ele faz isso. Você pode imaginar que eu tenho alguém dentro de mim que ora por mim? Aleluia! E através de mim, ele pode orar pelos outros também. Ele é meu advogado, como advogado de defesa. Ele fala comigo, ele me diz exatamente o que ele me mostra, como ganhar todos os casos. Pense nisso. Pense nisso. E então é o meu fortalecedor e em estado de prontidão. Quando a vida parece escura e as coisas parecem impossíveis e difíceis, e você está pensando, o que eu vou fazer? Por que você ainda está pensando? Ele te dá chutes por dentro e diz, hey, eu estou aqui. Você pode ganhar, eu estou aqui. Eu vou te guiar, eu vou te ajudar. E de repente você percebe que você não está sozinho. Aleluia! O Espírito Santo me inspira. A inspiração do Espírito. A inspiração do Espírito. Pense nisso, como ele levou os apóstolos. Ou Atos, capítulo 8, versículo 29. Pense como ele liderou eles. A Bíblia diz que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e junta-te a essa carruagem. O Espírito disse a Filipe,
Eu estava pensando que Filipe estava em algum lugar, talvez em uma encruzilhada, e ele sabia exatamente qual era a próxima coisa. E o Espírito disse. O Espírito disse. Eu achei isso lindo. Então eu vou para o capítulo 10, versículo 19, livro de Atos. Enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito disse a ele. O Espírito disse, eis que 3 homens te procuram. O Espírito disse. Veja como o Espírito estava falando com eles e dizendo a eles exatamente o que fazer. Eu estava inspirado. Você sabe o que é ter Jesus com você, dizendo o que você fazer? Isso é exatamente o que está acontecendo. É porque o Espírito Santo é como Jesus. Eu disse que eu vou orar ao Pai e ele vai virar outro exatamente como eu. E ele vai te amar como eu. O Espírito, que era como Jesus, disse a Filipe, junte-se a essa carruagem. O Espírito disse a Pedro. E depois, pense o que ele fez com suas vidas. Ele os fez ousados em Atos, capítulo 2, versículo 14. Este homem, Simão Pedro, o que tinha sido tímido, negou que conhecesse Jesus. Agora ele recebe o Espírito Santo. E há uma multidão se perguntando por que esses homens estão bêbados nesse momento. E Pedro, se você pensa no tipo de vida que aquele homem estava vivendo, o nome dele era Simão, o junco, abalado pelo vento. Embora a etimologia mais aceita para Simão, do hebraico Shimon, que significa aquele que ouve ou Deus ouviu, algumas interpretações de tradições bíblicas populares, especialmente em comentários e sermões, associam o nome de Pedro a um termo que significa junco ou cana. Ele deveria ter fugido. Mas olhe para aquele versículo. Versículo 14. Mas Pedro, levantando-se com os 11, levantou a sua voz. Oh, que transformação! O Espírito Santo fez ousado. Que transformação! Você sabe, na minha vida, eu estava crescendo para ser um garoto tímido. Eu estava crescendo com medo de ouvir muitas histórias ruins. Então, eu vivia com medo quando era criança. Talvez eu tivesse me tornado um homem cheio de medo. Mas apenas na hora certa. Eu recebi o Espírito Santo. E quando eu fiz isso, minha vida mudou para sempre. Todos os meus medos desapareceram. Tudo se foi em uma fração de segundo. Minha vida assumiu um novo significado. Olhe para o capítulo 4, do versículo 5, livro de Atos. E aconteceu que no dia seguinte, que os seus governantes, os governantes do povo, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, tantos quanto eram membros do sumo sacerdote, estavam reunidos em Jerusalém. E quando eles os colocaram os apóstolos no meio, eles perguntaram, por que poder ou por que nome vocês fazem isso? Falando sobre o homem que foi curado no portão do templo chamado Formosa. Então, Pedro, esse mesmo Pedro, que tinha sido tímido e com medo deles apenas alguns dias atrás. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades do povo e anciões de Israel, se hoje formos interrogados sobre a boa ação praticada ao homem potente, por que meio ele foi curado, que todos vocês e todo o povo de Israel saibam que pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, mesmo por ele, este homem está aqui diante de vós inteiro. Essa é a pedra que foi rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em qualquer outro, pois não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual vocês devem ser salvos. Agora, quando viram a ousadia de Pedro e João, bendito seja Deus. Quando viram a ousadia de Pedro e João, algo tinha acontecido. Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fez ousado. Olhe para isso. Quando eles viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens sem instrução e ignorantes, ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados. Eles tomaram conhecimento deles que eles tinham estado com Jesus. Ou, não era Jesus que estava lá, mas era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como Jesus. Oh, o Espírito Santo. Oh, aleluia! Quando recebi o Espírito Santo, eu não era mais tímido. Eu não estava mais cheio de medo.
Eu me tornei como Pedro, cheio de ousadia. Aleluia! Deixe-me mostrar outra coisa. No capítulo 13, versículo 45, você veria Paulo e Barnabé. O que aconteceu com eles? A multidão os acusou de algum tipo de coisa, porque eles estavam com ciúmes deles, enquanto os pregavam o evangelho e os gentios acreditavam no evangelho. Então olhe para o versículo 45. Mas quando os judeus viram as multidões, eles estavam cheios de inveja e falaram contra as coisas que Paulo dizia, contradizendo e blasfemando. Então olhe para isso, eu amo isso. Então Paulo e Barnabé tornaram-se ousados. Quem poderia ter feito isso por eles? Na presença desses judeus. Eles tornaram-se ousados. Oh, que espírito de graça. Aleluia. Ele os fez ousados. E eu pensei, uau, eu tenho esse espírito. Eu tenho o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito que mudou Pedro para sempre. O mesmo Espírito que mudou João para sempre. O mesmo Espírito que mudou Paulo e Barnabé para sempre. E o mesmo Espírito vive em mim hoje. E, aleluia, eu sou inspirado pelo Espírito Santo. Sim. Número 3. A inspiração do seu exemplo. Do exemplo de Jesus e do seu ministério. Da sua vida, a inspiração do exemplo de Cristo. Uau! Suas palavras demonstraram sua fé, esperança e amor. Oh! Ninguém fala como Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 10, olhe para o versículo número 30. Escute suas palavras. Eu e o meu Pai somos um. Quem diria isso? Nenhum homem falou assim dessa forma antes. Eles disseram quando ouviram. Quando ouviram falar, eles disseram, nenhum homem jamais falou como esse homem. Jesus ordenou palavras como ninguém. Eu e o meu Pai somos um. E eu disse, uau, posso falar como Jesus, eu posso falar como Jesus. Eu fui inspirado por suas palavras. Jesus foi extraordinário. Jesus falou palavras maravilhosas. E eu e meu Pai somos um. Dê uma olhada para o capítulo 14, no mesmo livro de João, versículo 9. Ele disse coisas claramente semelhantes. Ele estava falando, estou há tanto tempo contigo e ainda não me conhecestes, Felipe? Quem me vê, vê ao Pai. Uau, eu pensei, meu Deus, o que ele está dizendo? Eu e o meu Pai somos um. Aquele que me vê, vê ao Pai. Que palavras! Ninguém falou como Jesus. Pense em seus milagres. Pense em seus milagres. Jesus parado ali, ele diz, Pedro e aos seus colegas, lance suas redes nas profundezas. Eles não encontraram peixe a noite toda. Eles lançaram a rede e fecharam a multidão de peixes. Agora eles têm um problema em puxar a rede para a costa. Que milagre! Ele abençoou o pão que se multiplicou para milhares comerem. Grandes milagres em seu ministério. Jesus Cristo está diante de uma mulher que foi... Bom, ela estava sendo escoltada, o seu único filho tinha morrido. E você sabe, é uma cena terrível. É tudo sobre chorar e lamentar. Eles vão enterrar seu único menino. Ela é uma viúva. E Jesus os impede. Toca o caixão. O menino morto se senta. E ele entrega o menino para a sua mãe. Que milagre! Eles estão paralisados. Ele está na rua. Um cego está chorando. Filho de Davi, tenha piedade de mim. Filho de Davi, tenha piedade de mim. E aqueles à frente dele gritam e dizem, cala a boca. Pare de falar.
A Bíblia diz que ele levantou a voz ainda mais alto. Jesus. A sua atenção é capturada. Ele para. Ele diz, traga para mim. Oh! Ele diz, traga-o para mim. Traga-o para mim. Então eles vão até ele e dizem, ele te chama. Então eles trazem-o a Jesus. E Jesus diz a ele, o que você quer? O que você quer? Ele diz, eu quero receber minha visão. E Jesus disse, sua fé te fez inteiro. Ele toca os seus olhos e eles se abrem. O cego Bartimeu recupera sua visão. A notícia se espalha pela cidade. Que milagre! Que milagre! Ele me inspira. Oh! Bendito seja Deus. Aleluia! Aleluia! E esse Jesus, eu sou inspirado até pelo perdão dele. Ele conhece uma senhora. Ela teria sido pega no seu próprio ato de adultério. A multidão está atrás dela. Eles disseram que ela vai ser apedrejada até a morte. E então, ela corre para onde Jesus estava. E Jesus se abaixa, escrevendo no chão. E eles dizem a ele, mestre, ela foi pega em flagrante. E a lei de Moisés declara que deve ser morta. E Jesus diz, o primeiro a lançar a pedra deve ser qualquer um dentre vocês que não tem pecado. E então ele espera e ninguém faz isso. Jesus, na verdade, todos eles saíram. A Bíblia nos diz que ela foi deixada sozinha. Agora foi a vez de Jesus. Para repreendê-la ou amaldiçoá-la. Mas não, ele nunca foi assim. Jesus diz a ela, eu não te condeno. Vai e não peques mais. A mulher não podia acreditar. Ela se levanta. Como ela poderia estar livre? E a lei de Moisés? Jesus estava a caminho. Apenas alguns dias ele estaria em Golgotá para carregar os pecados dessa mulher para longe de diante de Deus. Aleluia! E eu estava pensando, olhe para Simão Pedro. Ele negou Jesus. Ele não aguentou. Ele disse a Jesus, eu vou ficar com você. Eu sempre estarei com você. Ele fez promessas. Jesus olhou para ele e disse, Simão, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Amanhã. Não no próximo ano, amanhã. Eu nunca vou te negar. Eu nunca vou fazer isso. Bom, manhã seguinte, Pedro nega Jesus. Pense no que os outros discípulos estavam pensando sobre Pedro. Ele deveria ser o líder. Jesus fez ele o líder do grupo. Ele era o líder dos discípulos. Agora ele negou Jesus. Ele deve ser descartado. Deve ser mandado embora. Judas se comportou mal. Traiu Jesus. Pedro deveria ter se salvado da situação que ele negou Jesus. Na cruz, Pedro nem estava lá. É João que está parado lá. Pedro, o chefe deles, não estava disponível para Jesus dizer à sua mãe, vá com Pedro. É João, o mais novo, quem vai com a mãe de Jesus. Onde está Pedro? Jesus é crucificado. Jesus é sepultado. No terceiro dia, Deus o ressuscita dos mortos. Você acha que ele esqueceu o que Pedro fez? Não. Ele aparece para os discípulos. Claro que ele aparece para certos indivíduos, mas então, na terceira ocasião, em sua aparição para os discípulos, ele quebra o silêncio enquanto eles comiam. Ninguém estava falando. Jesus se vira para Pedro
Ele diz: Simão, você me ama mais do que esses? Oh, agora você imagina, todos levantam a cabeça e dizem: eu sabia que o mestre não esqueceu o que você fez. Ele não ia esquecer. A cabeça de todos erguida e virada, eles estão olhando para Jesus e Simão. Você me ama mais do que esses? Pedro diz: eu te amo. Você sabe que eu amo. O mestre diz: alimenta meus cordeiros. O quê? Ele só disse isso? Eles pensaram: tem algo de errado aí. Isso não é o que pensamos que ele ia dizer. Ele deveria apanhá-lo. Novamente, ele diz a Pedro: você me ama? Pedro diz: Senhor, você sabe que eu amo. Alimente minhas ovelhas. E a primeira alimentação é diferente da segunda alimentação. O primeiro alimenta, do grego bosco, realmente significa alimentar ou manter os cordeiros. O segundo alimenta, ele usou uma palavra diferente. Significa governar. Cuide das minhas ovelhas. Ele acabou de confirmar a sua nomeação. Jesus, ele não tá, você sabe que você me negou, só quero te dar um aviso final. Ele não lhe dá um aviso final. Ele apenas confirma a nomeação. Cuide das minhas ovelhas. Governe minhas ovelhas. Eles pensaram, o quê? Eles estão parecendo que... Eles estão dizendo, Jesus é maravilhoso. Então ele vai de novo. Você me ama, Simão? A Bíblia diz, o cara ficou preocupado. Ele foi perguntado pela terceira vez. Ele diz, mestre, você sabe todas as coisas. Depende de você. Você sabe, você pode julgar. Eu sei que eu te amo, mas... Você sabe, o que você pensa, Senhor? E Jesus começou a mostrá-lo que tipo de vida ele deveria viver. E como as coisas iriam acabar. Oh, eu pensei, querido Jesus, quão maravilhoso você é. Que exemplo. Não é de se admirar que Pedro foi quem escreveu e disse, ele nos deu um exemplo de que devemos seguir os seus passos. Aleluia! Que vida! Eu acho que Simão Pedro, ele foi inspirado por Jesus, pelo exemplo de Jesus. Eu me inspirei no exemplo dele. Eu fui inspirado por seu amor. Pense nisso. Ele deveria ser esse líder intocável. Ele está cercado por uma multidão. Há uma senhora com hemorragia há 12 anos. Ela vem para a multidão, pressiona a multidão e toca a bainha da vestimenta de Jesus. E Jesus detém a mulher que o tocou e foi curada. Ela está tentando fugir, porque, você sabe, ela não deveria ser encontrada naquele lugar. Jesus diz, quem me tocou? E a Bíblia diz que a mulher estava com medo, ela estava tremendo. Sabendo o que ela havia feito, ela estava com medo. E todo mundo disse, bom, mestre, todo mundo está tocando em você, como você pode dizer que alguém me tocou? Ele diz, alguém me tocou. E a mulher descobriu que não podia se esconder. Então ela veio a Jesus e testemunhou. A Bíblia diz que ela disse toda a verdade. E o mestre disse, filha? Oh, olha que carinho. Filha? Ele poderia ter dito, mulher. Ele disse, filha, tua fé te fez inteira. A palavra que traduzi como inteira, em muitas versões, significa curada. O grego original utiliza-se da palavra sozo, que também significa salva. Optei pela tradução inteira, pois remete melhor ao que Jesus fez. Ele não só a curou de uma doença física, ele a reintegrou na sociedade e a salvou pela fé. Oh, aleluia! Isso é tocante para mim. Isso é tocante. Isso é tocante. Oh, se lembre, tem um leproso. E Jesus toca o leproso.
Ninguém deveria tocar em um leproso, mas ele toca o leproso e ele está limpo, como se nunca tivesse tocado o leproso. Oh, Deus! Eu estou inspirado por Jesus. Ele não se infecta pelo toque. Em vez disso, ele destrói a infecção. Esse é o tipo de pessoa que eu quero ser. Eu sou inspirado pelo exemplo de Jesus. Que exemplo! Aleluia! Aleluia! Sou inspirado pela esperança. Oh, eu estou falando sobre a sua fé, a sua esperança, seu amor. Oh, olhe para Jesus. Você já leu no Evangelho de São João quando ele orou? Quando Jesus orou? E entregou seus discípulos nas mãos do Pai. Eu não oro só por esses, mas para todos aqueles que receberiam seu testemunho. E eu estou pensando, olhe como Jesus tinha esperança em seu Pai. Ele não tinha só fé, mas ele tinha esperança. Ele olhou para ele com esperança. Olhe para Jesus em Getsemane. Ele está orando. Se for da vontade do Senhor, deixa esse cálice passar de mim. Ele está orando com esperança. Ainda não minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Jesus estava esperançoso. E eu estava pensando. Eu pensei que ele era apenas um homem de fé, mas ele estava demonstrando esperança. Uau! Eu pensei, isso é maravilhoso. Que tipo de homem é Jesus? Filho do Deus vivo. Aleluia! Eu encontro na cruz. Jesus está na cruz. Nunca nenhum homem demonstrou tal esperança. Jesus está na cruz. Ele está morrendo. E ele grita suas últimas palavras. Ele diz, Pai. Oh, rapaz. Ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu disse, Deus. Oh, Deus. Que esperança. Mesmo na morte. Que esperança. Que esperança. Eu poderia ter esperança até a morte, se esse fosse o caso. Podemos ter essa esperança e dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh, rapaz, eu não conheço um como Jesus. Eu me inspiro no exemplo dele. Me inspiro no exemplo dele. Aleluia! Me inspiro no exemplo dele. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Não há ninguém como Jesus. Aleluia! E eu estava pensando, esse é o Cristo. Esse é o Cristo que eu conheci. Esse é o Cristo que eu vim receber. Esse é o Cristo. Se alguém estiver em Cristo, ele é nova criatura. Todas as coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Como ele é, também somos nesse mundo. Aleluia! Inspirado pelo seu exemplo. Ele nos deu um exemplo de que devemos seguir os seus passos. Aleluia!